Olá pessoal, continuando a nossa aula sobre controles físico-químicos de alimentos, hoje nós vamos falar sobre aditivos alimentares. Então, primeira coisa, quando a gente vê um alimento, muitas coisas tem muitos fatores associados quando a gente fala de consumo. Tá? A textura, a cor, o aroma, o sabor, que isso vai atrair os nossos sentidos, né? O tato, a visão, a audição, o paladar, o olfato, que vai estimular o consumo. Só que, obrigatoriamente, essas características são sinônimos de saúde? Nem sempre. Então, nós temos que conhecer o que tem no alimento, fora o próprio alimento, no caso, né, que são os aditivos. Então, a definição de aditivo é todo e qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos sem o propósito de nutrir. Tem como objetivo modificar as características físicas, químicas, biológicas ou sensoriais. Isso pode acontecer durante a fabricação, o processamento, a preparação, tratamento, embalagem, acondicionamento, armazenamento, transporte ou manipulação de um alimento. Ou seja, durante todas essas etapas dá para adicionar um aditivo, tá bom? Com a legislação brasileira, ela estabelece que um aditivo somente pode ser utilizado pela indústria quando estiver explicitamente definido numa legislação específica para a categoria de alimentos correspondente. Né? Frutas é de uma maneira, legumes é outra, grãos é outra, tá bom? Com as respectivas funções e limites. Mas por que utilizar aditivos alimentares? Por quê? Né? Por que eu vou colocar, por que a indústria vai colocar algo além do alimento? Para melhorar ou preservar o valor nutricional desse alimento, reduzir as perdas do alimento, tornar o alimento mais atrativo ao consumidor, fornecer condições necessárias ao processamento do alimento e padronizar a qualidade do mesmo, tá bom? Quando não se deve usar os aditivos alimentares? Quando não atende à legislação ou houver evidência de que não é seguro, quando reduzir o valor nutricional dos alimentos, quando utilizado para encobrir falhas no processo ou alterações na matéria-prima e induzir o consumidor a erro, engano ou confusão, ou seja, não será algo benéfico. Dentre os aditivos, quem nós temos? Os corantes, os conservantes, os antioxidantes, os emulsificantes e espessantes, os estabilizantes e gelificantes e os edulcorantes. Existem outros? Sim, mas esses aqui são os principais que nós vamos estudar na aula de hoje. Então, os corantes, tá? Uma substância que confere, intensifica ou restaura a cor de um alimento. Classificação: temos corantes orgânicos naturais, da própria natureza, corante orgânico sintético artificial, corante orgânico sintético idêntico ao natural, ou seja, eu conheço o natural, mas produzo em laboratório. E um corante inorgânico. Esse aqui é bem utilizado em sobremesas, em doces, por exemplo. Aqui temos alguns naturais, tá? Noz moscada, páprica, né, anis estrelado, tudo isso são naturais. Eles vão dar uma coloração diferente ao alimento, tá? Aqui, por exemplo, temos o corante caramelo de milho, o corante carmim animal, que vem da cochonilha, tá bom? O corante amarelo tartrazina e o corante dióxido de titânio. Onde a gente encontra esses produtos? O corante amarelo, caramelo, é encontrado nos refrigerantes. O corante carmim animal, dessa cor carmim, meio avermelhada, gelatina, por exemplo. Corante amarelo tartrazina, tá? Que vai dar essa visão do abacaxi, de doces de maracujá, mas que na verdade não tem nenhum nem outro, são essências. E corante de dióxido de titânio, em algumas balas, né? Especialmente com essa coloração mais branca. Os conservantes, como o nome diz, são substâncias que impedem ou retardam a alteração dos alimentos provocada por micro-organismos ou própria enzima do alimento. Quais são as funções? Inibir o crescimento e o desenvolvimento das enzimas e dos micro-organismos. Assim, vai aumentar a vida útil do alimento e garantir um consumo seguro, tá? Então, por exemplo, nesses alimentos, em picles e refrigerante, o mais utilizado é o ácido benzoico, tá bom? Porque ele vai controlar o crescimento de fungos, tanto filamentosos quanto leveduras. Solúvel em água e não vai interferir na coloração do produto. Temos também o metabisulfito de sódio ou metabisulfito de potássio, que inibe o escurecimento enzimático e também o não enzimático,
vai inibir, controlar o crescimento de micro-organismos e também tem uma boa estabilidade. Temos o nitrito ou nitrato de sódio de potássio, principalmente nos embutidos, que auxilia no desenvolvimento e na fixação da cor do embutido, vai inibir e controlar o crescimento de micro-organismos, lembrando que o nitrito é um pouco tóxico, e também vai desenvolver sabores característicos. E temos o óxido de etileno ou propileno, que são ésteres cíclicos altamente reativos. Vai causar redução da população microbiana e a infestação por insetos. Só que essa aplicação desses óxidos é bem restrito, porque eles são tóxicos. Os antioxidantes, o nome já ajuda. Substância que retarda o aparecimento de alteração oxidativa do alimento. Isso especialmente quando você corta uma maçã, logo depois ela começa a ficar amarelada, Esse é o nosso oxidação. Temos os antioxidantes primários, que bloqueiam a ação dos radicais livres, convertendo-os em produtos estáveis por meio de doação de hidrogênios ou elétrons, como compostos fenólicos, BHT, BHA, tocofenóis, que tem muito, por exemplo, na maionese. A maionese não pode oxidar, porque a cor dela já é atrativa. A gente sabe que é um alimento que pode ter muita contaminação. Então eles colocam antioxidante para que ele dure mais e, consequentemente, tenha consumo, tenha venda. E os sinergísticos, que atuam na regeneração do oxidante primário, removendo oxigênio, como ácido ascórbico, e complexantes, como ácido fosfórico e o EDTA. Os emulsificantes, substâncias que tornam possível a formação ou manutenção de uma mistura uniforme de duas ou mais faces immiscíveis do alimento. Ou seja, ele vai permitir que duas fases que não se misturem. Porque você, quando compra, você quer um produto homogêneo, certo? Temos os naturais, como a lecitina, a partir do ovo ou da soja, e os sintéticos, que são produzidos a partir dos monoglicerídeos de glicerol. Aqui tem alguns exemplos, então creme de leite, o queijo, sorvete, chocolate, maionese, margarina. Eles têm os emulsificantes, porque nós temos misturas, de várias substâncias e que muitas são immiscíveis, ou seja, não vão se misturar. Então o emulsificante permite essa mistura homogênea. Temos os espessantes, que são substâncias que aumentam a viscosidade do alimento, entre aspas, deixando ele um pouquinho mais grosso, melhorando a textura e a consistência do produto. Na indústria de alimentos, são usados em baixas proporções, não vão interferir na cor e vão dar maior resistência, inclusive na variação de temperatura. O estabilizante, substância que favorece e mantém as características das emulsões e suspensões. Existem muitos espessantes com características de estabilizantes e vice-versa, Então, um estabilizante e um espessante podem ser o mesmo. Quais funções? Vai facilitar a dissolução, aumenta a viscosidade dos ingredientes, ajuda a evitar a formação de cristais que afetariam a textura, especialmente quando se trabalha com açúcar, e mantém a aparência homogênea do produto. Só ver essas gominhas, totalmente homogêneas, algumas até um pouco transparentes, graças a um estabilizante. Aqui alguns exemplos. Temos CMC, que é o carboximetilcelulose, usado aí no cappuccino, no sorvete, a goma xantana, a carragena, ou carragenana, vinda das algas, e a goma guar em pudins e nos sucos aí do vale, ADs, Então são todos naturais. Temos também os edulcorantes, que são substâncias diferentes do açúcar, não são carboidratos, mas que também conferem um sabor doce ao alimento. Então eles podem ser usados em substituição total ou parcial no alimento, especialmente para pessoas diabéticas. Não pode tomar, mas vai sentir o gosto doce, porque não é açúcar. Podem ser nutritivos, quando eles contribuem com o valor calórico, ou não nutritivos, contribuem pouco ou com nenhum valor calórico à dieta. Classificação, temos os naturais, como o esteviosídeo, o sorbitol e o manitol. Esse poder edulcorante é uma classificação industrial que mostra quanto maior o valor, maior o poder dele, maior a doçura, entre aspas. Temos os artificiais, como o aspartame, a sacarina, ciclamato, acesulfame K, a sucralose. O aspartame muito utilizado, por exemplo, em adoçantes. Então aqui temos edulcorantes esteviosídeo, a sacarina, o ciclamato e a sucralose. Tudo
adoçantes, tá? Não tem açúcar, mas tem aquela característica doce. E temos os acidulantes, o nome já fala acidez, qualquer substância que reduza o pH do alimento. Quais são as funções? Conservar o alimento, né? Porque um pH reduzido não ajuda ao crescimento bacteriano. Vai acentuar o sabor ou a cor, dependendo do alimento. Lembrando que o pH pode interferir nas reações e na coloração do alimento. E também pode melhorar a estrutura de alimentos, tá? Como, por exemplo, facilitar a gelificação. Por exemplo, temos o ácido cítrico, né, que é um dos mais usados na indústria pelo baixo custo, versatilidade e inocuidade, né? Ele não é tóxico. Então, muitos sucos, tem sucos do Vale, sucos aí industrializados, tem muito ácido cítrico. Temos o ácido fosfórico, que é o segundo mais utilizado, tá bom? Também apresenta um custo baixo e alta eficácia no pH, especialmente em refrigerantes, né? Coca-Cola a gente sabe que é ácido. E temos aqui a glucona delta-lactona, o GDL, que é bom coagulante, controlador de cura e facilitador da fermentação. Temos também os aromatizantes, que são substâncias ou mistura de substâncias com propriedades aromáticas capazes de conferir ou reforçar o aroma e o sabor do alimento. Temos essências naturais, artificiais, extrato vegetal aromático, flavorizante quimicamente definido. Então, por exemplo, um alecrim, né, que as pessoas usam nas frituras, colocam cabinhos de alecrim, porque ele vai soltar cheiro. As especiarias em si são aromatizantes, tá bom? Então aqui muitos produtos que têm aromatizantes, então a margarina, balas, biscoito ou bolacha, refrigerante, sucos, tem que ter aquele aroma para atrair, porque o aroma é tudo. Seu olfato percebe, já ativa o sistema nervoso para falar, tá na hora de comer, te dá fome. Então, por mais que você não esteja, você vai pelo cheiro e acaba consumindo. Tudo bem, pessoal? Aqui foi os conceitos básicos de aditivos naturais. Bons estudos. Não esqueçam de dar o like no vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.